vou me apresentar, né? Eu sou a Luana, diretora de comunicação da Sears. E hoje estou aqui com a Yara, vou pedir para ela se apresentar depois. E a gente vai falar sobre gestão de pessoas, né, Yara? Então, se apresenta aí para a gente. Isso. Então, eu ocupo hoje, né, uma posição de diretora de núcleos. Tem sido um desafio, né, fazer a gestão dos núcleos nesse cenário, conseguir manter, né, essa integração, e que bom que é um desafio, né, porque é justamente para isso o associativismo tem esse propósito, né, unir as pessoas em uma causa talvez maior, coletiva. E atuo com gestão de pessoas há 15, 16 anos. Tenho uma vivência de gestão de pessoas desde a parte operacional, né, da parte técnica. E a gente, enfim, foi tomando cada vez mais gosto, foi tendo cada vez mais paixão, né, por isso. E fui direcionando a minha carreira para a área de gestão mesmo, né, assumindo um time, uma equipe de gente de gestão. Até que ano passado resolvi empreender, né? Abri uma empresa, a Preciative, e estou em parceria com a ProMais Gestão. Na verdade, nem é mais parceria, né? Eu e a Carol, a gente tem uma relação muito bem construída, muito bem elaborada, e hoje tenho trabalhado com cultura organizacional. E aí, todas as nossas soluções, né, enquanto ProMais Gestão, em recrutamento e seleção, tentando entender, né, essa transformação de comportamento das pessoas enquanto empregados e o que as empresas precisam também fazer para se preparar para esse cenário. Show de bola. Então, acho que a gente começa já indo direto na ferida, né? O que tu acha? Tá bom, vamos lá, vamos. Se não é para brincar, não desce no parquinho, né? Então, vamos embora. Isso aí. Vamos direto para a dor. Direto para a dor. Então, Yara, a gente vê um Isso. mundo cada vez mais em transformação, né? Ele já vem disso desde a internet, enfim, e tá tudo cada vez mais rápido, mais louco, mais dinâmico. E com o Covid parece que acelerou mais ainda, né? E o que tu acha que vem mudando ao longo dos anos nessa área de gestão de pessoas? Na tua experiência como gestora? Bom, então, é complexo, né? A gente falar disso tudo, né? Mas, enfim, vamos ver se eu consigo sintetizar algumas coisas que a gente entende que são bem importantes, né? Primeira coisa, assim, a gente precisa de verdade aceitar o fato, porque enquanto um posicionamento de mercado, de negócio, comercial, a maioria das empresas já entendeu que o perfil do consumidor mudou, né? Mas tem uma dificuldade de entender que esse mesmo consumidor também é o empregado, se não o dela, de outros lugares. Então, quando a gente fala que o perfil de consumo das pessoas mudou, influenciada por vários fatores, né? De globalização, a questão digital, as mídias, a maneira como a informação hoje, né, avança rápido, enfim, vários fatores. A questão das várias gerações ocupando o mesmo espaço e interagindo com perspectivas, né, e conceitos completamente distintos e diferentes. Então, tudo isso faz com que o perfil do empregado tenha mudado. E isso é tão constante, né, Luana, que é muito difícil de a gente dizer hoje, enfim, apresentar aqui na live, que existe essa tendência, que o mercado está assim, que as práticas mais adequadas de gestão de pessoas são essas, porque amanhã a gente pode ter algo completamente diferente, disruptivo, inovador, que faça total diferença. Tanto é assim que a gente que tenta entregar soluções, né, voltadas à gestão de pessoas, acompanha uma empresa de Brasília, um laboratório de recursos humanos de Brasília, que estuda a futurologia do trabalho, o futuro do trabalho e do comportamento, né, dos empregados. Porque a gente tem que estar o tempo todo buscando esse tipo de informação.
E aí a gente, de verdade, enquanto empresário, enquanto dono de um negócio, e aí não importa se esse negócio é o mercado do Zezinho na esquina, ou se é uma grande indústria, né, com posicionamento de mercado internacional, não importa qual o tamanho, o nicho de mercado, o tipo de atividade. Eu preciso entender que o perfil dos meus empregados mudaram. A realidade é essa. A resistência a isso, ou seja, eu tentar manter práticas de gestão de pessoas velhas e ultrapassadas, com um perfil de comportamento de empregado moderno, novo, disruptivo, ansioso, angustiado, precipitado, imediatista, não vai resolver, né? Não vai dar liga, não vai... eu vou sentir de verdade que eu nado e morro na praia, e eu não consigo avançar. Então, esse fator, esses aspectos, né, de fazer uma gestão de pessoas moderna, conectada, precisa de muito conhecimento, né? Eu preciso, enquanto dono do negócio, de verdade, entender que é assim, mas não necessariamente que eu, enquanto dono do negócio, precise executar. Eu preciso abrir o meu pensamento, preciso entender que o meu mindset precisa se abrir para esse tipo de necessidade. E aí criar condições, seja através de um parceiro de gestão de pessoas, seja a partir do meu RH, que aí o RH não pode ser um RH com práticas velhas e ultrapassadas, precisa ser um RH, né, que consiga criar práticas mais modernas, modernizar a minha gestão de pessoas, para que eu consiga, então, aumentar o desempenho, aumentar a performance, aumentar o resultado a partir de engajamento, a partir de comportamentos, né, voltados à entrega, voltados a resultados, né, a partir de um comportamento profissional flexível, né, otimista, protagonista, é isso que a gente precisa. Mas, de novo, né, acho que voltando ali à situação, problema do início, esse tipo de comportamento é que todo mundo deseja, todo mundo quer. Enquanto dono de uma empresa, eu espero que as pessoas tenham iniciativa, tenham agilidade, tenham visão, sentimento de dono, mas muitas vezes a minha prática de gestão de pessoas não está adequada, né? Eu tenho práticas de controle, práticas voltadas a processo, práticas, né, de uma gestão hierarquizada de cima para baixo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E aí eu não consigo perceber esse tipo de comportamento. Então, precisa haver um casamento, né? Precisa haver um alinhamento entre a condição que eu ofereço enquanto dono de um negócio e a avaliação que a gente precisa fazer. A gente fala muito, né, Luana, nas nossas reuniões de diretoria, da preocupação. O que a gente faz para ajudar o nosso associado, um empresário, o dono de um negócio, a entender o que ele precisa fazer e o que ele precisa mudar. E aí, de verdade, ele precisa abrir o seu mindset, precisa ter um mindset, né, adequado, que crie condições para que ele receba de volta esse tipo de comportamento do empregado. Eu não sei se está fazendo sentido Sim. ou se eu tô me perdendo. Até me dá um feedback Sim. em relação a isso, tá? Não, com certeza. A Helena está dizendo, né? Sonho de consumo esse engajamento, né, Helena? Mas sobre isso que eu ia te perguntar, inclusive. O que fazer quando o problema é o contrário, né? Quando às vezes o próprio profissional não está no ritmo da empresa, não consegue se adaptar a mudanças, não tem o tal do mindset do crescimento que a gente fala, né? Tá. Assim, Luana, não podemos dizer que quando a gente começa a voltar a nossa atenção, colocar a nossa energia nesse tipo de prática, nesse tipo de conduta, né? Que vamos anoitecer numa sexta e amanhecer na segunda-feira, 7h30 da manhã, e assim, tudo redondinho, pianinho. Não vai ser assim. Falar de transformação, né, de práticas de gestão de pessoas e também do comportamento das pessoas, é um processo de transformação, né? E isso leva tempo.
Eu preciso compreender o meu negócio. A gente até ia falar um pouquinho disso lá na frente, mas de repente até a gente já vou trazer aqui, porque o nosso tema, né, da live é gestão de pessoas e cultura organizacional. Então, por que a gente fala tanto da cultura hoje? Porque eu tenho que implementar na minha empresa uma cultura ideal, Google da vida? Não é isso, porque toda empresa tem uma cultura. Cada empresa tem a sua cultura. O que a gente precisa fazer é dar um primeiro passo, isso falando em termos do empresário, do dono de um negócio. Dar o primeiro passo é, de verdade, conseguir tentar compreender, colocar esforço para compreender qual é a minha cultura. Eu preciso entender o que as pessoas pensam. Um negócio, ele não se faz mais pela cabeça do dono, né? Antigamente, e talvez até em algumas empresas familiares, ainda impera, né, aquele ditado que diz que é o olho do dono que engorda do gado, né? Então, assim, que era a cabeça e o olho do empresário, a visão dele, que tudo acontecia. Hoje não é mais assim. É humanamente impossível. Não há qualidade de vida. Quando o dono de um negócio, ele precisa ser o ser pensante do seu negócio, né? Então, compreender a cultura é ouvir as pessoas, entender o que as pessoas estão dizendo da minha empresa, como ela se comporta, quais são as crenças, quais são os pressupostos, inclusive o que eu digo que eu faço aqui nessa empresa, ou que funciona aqui nessa empresa, e que na verdade não acontece, porque eu só acho que acontece, mas não é a resposta que as pessoas dão, né? Enfim, compreender a cultura é um primeiro passo, mas não é um compreender a cultura de uma semana para outra e eu tenho as respostas e pronto, acabou, está resolvido. É transformacional, né? Enfim, vai muito, muito além de um curto espaço de tempo, né? E aí, a partir do momento que eu compreendo a minha cultura, eu trago, né, as pessoas alinhadas àquilo que de verdade eu acredito e para onde eu quero ir. Eu consigo criar um fio condutor e a partir dali perceber qual é a aderência das pessoas, aquela cultura ou aquele caminho que eu estou querendo trilhar, né? Mas esse caminho, ele é cheio de dor, sabe, sim, Luana? E uma das dores tem muitas vezes que neste processo a gente se depara com realidades e enfim, a gente tem clientes, tem projetos e é assim mesmo que funciona. A gente se depara com realidades em que, poxa, um cara de 20 anos trabalha comigo e porque 20 anos ele tem conhecimento, ele está aqui, ele faz, eu confio, mas ele não me leva mais para aquele lugar, ele não vai conseguir fazer a transformação que eu preciso para minha organização. E aí eu tenho que resolver de alguma forma. E isso significa que eu tenho que mandar esse cara embora? Não, não é isso. Mas é uma dor, porque lidar com isso dá trabalho, entende? Sim. Lidar com pessoas, transformar pessoas, direcionar, mudar carreira, mudar cargo, fazer um designer, né? Uma reengenharia, né? O pessoal que é da engenharia vai compreender. Na reengenharia, uma reestrutura, um redesenho do meu negócio, dá muito trabalho. Porque pessoas são imprevisíveis, não são produtos de prateleira de supermercado, que eu digo, né? Eu vou lá, olho o rótulo, vejo o que compõe e é aquilo ali, pronto. Pessoas não são assim, elas mudam os seus comportamentos a partir de vários tipos de estímulo. Enfim, o que eu entendo que pode fazer muito sentido e dar direção, e até é o que eu acredito, né? É um primeiro passo se voltar e compreender a sua cultura. Sim. Né? Entender o que é essa minha empresa, qual é a história que a minha empresa conta. E a partir daí, a partir deste fio condutor, que talvez fique mais claro, talvez não, com certeza fica mais claro, eu consigo entender para onde eu vou. E esse para onde vou é cheio, né, de elementos. A aderência das pessoas a estes elementos, né, são respostas de mais ou menos esforço que eu, enquanto dono de um negócio, preciso fazer para aumentar ou não aquele engajamento que a gente falou ali no início, tá? E aí, não sei se eu fui muito longe, tá? Mas me traga, tá? Você me traga de volta, tá, Luana? Não,
tá bem no caminho. Tá, então tá, vai me dando feedback aí. Isso. Falando sobre essa questão de propósito, de cultura organizacional, né? A gente vê muito nas empresas que é criado um propósito, é colocado os valores, é só uma frasezinha bonitinha, umas palavras que o dono acha bonita nos valores, né? E que a gente vê que, na verdade, isso tem que ser parte do dia a dia, né? E isso tem que ser presente desde o recrutamento, desde contratar pessoas parecidas com os valores da empresa, até pessoas que se encaixem no propósito, né? E que possam exercer a individualidade de cada um dentro disso, né? Com relação a essa questão do propósito, tem tudo a ver com a cultura, ou quanto eu aprofundo e de verdade compreendo a minha cultura, né? Mas falando isoladamente do propósito, né? A gente está batendo muito nessa tecla do quanto que naturalmente eu aumento o engajamento, ou eu, né, exponencializo os meus resultados a partir do momento que eu tenho pessoas conectadas ao propósito da minha organização. Então, quando a gente fala ali do fio condutor, este fio condutor cheio de elementos é o propósito, né? Do porquê que essa empresa existe, para que ela atua, para que ela faz, por que ela está aqui. E aí eu preciso utilizar isso para compreender, poxa, que conexão isso tem com as pessoas que trabalham comigo? Porque isso exponencializa o engajamento, né? Aumenta extraordinariamente o desempenho das pessoas, tá? Porque parte delas, quando a gente fala de propósito, de conexão de propósito, a gente está falando do quanto parte de dentro de mim, o quanto que parte do indivíduo, o querer fazer, os estímulos. Por isso que a gente fala muito hoje em gestão de pessoas, que não existe, a empresa ela precisa ter um ambiente motivador. Não vem de fora para dentro, né? É de dentro para fora. São as pessoas que precisam ser automotivadas, né? A gente ainda fala muito da questão de cultura organizacional, de criar ambientes, e essa é uma tendência cada vez mais com gestão mais horizontalizada, né? Com equipes autogerenciáveis, com iniciativa e autonomia. Então, isso só acontece quando eu tenho pessoas com um propósito muito claro e automotivadas, porque parte delas, né, de dentro delas, dentro delas que elas encontram a conexão e a felicidade com aquilo que elas fazem. E enfim, tem Harvard aí estudando a teoria da felicidade já há muito tempo e não é à toa, né? E de fato, sim, não é apenas lá no livro do Márcio Fernandes que fala que a felicidade dá lucro, né? São estudos que comprovam que pessoas felizes, né, têm desempenhos e resultados extraordinários, né? Então, como eu crio isso, essa cultura? E para não romantizar as coisas, né, para que não vire assim uma utopia, até a Geraldine tinha comentado ali antes, a empresa dos sonhos essa, né? Então, para não criar isso, a gente precisa trazer para a nossa realidade e entender que, de novo, não acontece da noite para o dia, é um processo. Nós temos empresas, as 5 empresas que se propuseram a começar a compreender a sua cultura e que não há um fim. É um processo contínuo de aprendizado do comportamento das pessoas que trabalham comigo e das direções, né, para onde essa empresa está indo, né? E é um processo lento, cheio de dores no meio do caminho, né, para ambos os lados, mas que leva com total e absoluta certeza. Existem vários cases, múltiplos aí, que nos dão essa resposta, né, que comprovam estatisticamente que ambientes onde há uma conexão de propósito e uma cultura clara, né, onde as pessoas conseguem ter alto nível de aderência, sim, são ambientes que desempenham e performam muito mais, né, que criam condições para resultados e performance muito maiores e melhores, né? Tá? Então, a conexão de propósito, e muitas vezes a gente confunde, eu vou me conectar com o meu propósito, eu vou buscar o meu propósito, né, para trabalhar. E algumas pessoas tendem a pensar que isso só vai acontecer quando eu trabalhar no CNPJ de outra pessoa, no meu CNPJ, de que isso não vai acontecer enquanto eu empregado. Não importa o tipo de relação de trabalho que eu tenha, né? E muito pelo contrário,
tá? A gente tem encontrado e visto muita conexão de propósito, sim, no CNPJ dos outros, enquanto empregados, né? Mas é um esforço que profissionais, porque aqui na live o objetivo não é que a gente fale apenas do empregador, né? Do nosso associado, das dores do nosso associado, mas que a gente fale também o quanto, até a gente estava falando um pouquinho antes, o quanto é importante profissionais entenderem que esta é uma responsabilidade deles também, né? Então é coletivo, não é individual. Tá? Nós temos uma pergunta aqui da Associação Empresarial de Coronel Freitas. Como criar estímulos para a automotivação? Tá. Ó, a questão da automotivação tem 2 pontos de partida. O quanto que eu, enquanto empresa, quero fazer esse esforço, vou colocar energia e fazer esforço, independente de que forma, se é contratando um terceiro, uma consultoria, enfim, buscando na internet, não importa de que jeito, mas para compreender a minha cultura, porque compreender a cultura é compreender o que as pessoas pensam, o que elas percebem, inclusive, do que eu ofereço em termos de condições de trabalho. A partir do momento que eu ouço, que eu entendo o que as pessoas querem, e aí a gente não está falando de pesquisa de clima, tá? Talvez se tem pessoas aí da área de gestão de pessoas, vão dizer, é a pesquisa de clima. Não estamos falando de clima, estamos falando de uma escuta mais complexa, mais profunda do que apenas um quantitativo, tá? Que é muito tendencioso, por sinal. Então, são 2 frentes. Uma é a empresa compreender, entender, fazer esse esforço para compreender o que as pessoas entendem, né, e percebem, e aí compõe a sua cultura, e a partir disso eu ofereço condições a elas, eu começo a dar resposta, ou eu faço estímulo, porque a gente não está falando apenas de a empresa oferecer condições, tá? Porque, vamos lá, vamos usar um exemplo, tá? Se eu aplicar uma pesquisa de clima, qual vai ser a resposta que vai vir dessa minha pesquisa com relação à satisfação dos colaboradores com relação a salário? É muito difícil que essa resposta seja ou alcance indicadores e índices positivos. A maioria das pessoas sempre vai querer um a mais em termos de salário. E a partir do momento que eu escuto isso, a pesquisa de clima, ela sempre parou, ela sempre paralisou, porque aí a empresa entendia, eu tenho que dar mais salário. E não é isso. E de fato não é isso que tem que acontecer. Né? Eu preciso entender quais são os outros fatores que, associados a salário, geram impacto nas pessoas. Porque aquela transformação, no que a gente falou ali no começo, do perfil do empregado, também mudou consideravelmente o que ele enxerga em termos, ou a ligação que ele tem, a dependência que ele tem de salário. Tá? Então a gente tem, e aqui no mercado, né, na nossa atividade, a gente percebe muito. Ele valoriza muito bons profissionais. Muita flexibilidade de horário, por exemplo. É o todo. Com certeza, né? Enfim, mas há uma tendência de que ele fale do salário. E compreender com um nível de profundidade maior quais são essas outras variáveis, que para ele é mais fácil dizer que é salário, mas que na verdade não vai ser salário. Podem ter outras variáveis diversas. E o que parte de mim enquanto empresa, mas quais são os estímulos que eu tenho que oferecer para que parta dele também, construir uma carreira e buscar essa construção. Tá? Então, um caminho é esse. O outro caminho é compreender e fazer um mapeamento da minha equipe. É entender quem são essas pessoas, quem são esses profissionais, quais são as características, quais são os perfis deles. Nós cometemos, talvez durante muito tempo, a própria área de gestão de pessoas, e eu me coloco nisso, tá? Minha máxima culpa, né? A gente sempre brinca e fala assim. Porque durante muito tempo nós usamos muitas ferramentas para rotular as pessoas. E para dizer que elas serviam ou não serviam. E aí eu qualificava ou eu desqualificava aquele profissional. E hoje, nesse cenário, a gente não entende mais dessa forma. A gente entende que as pessoas possuem um perfil e que esse perfil, se houver um desejo, um esforço dela, ele pode ser modificado, né? Mas ele precisa ter estímulos. E por isso que aquela coisa que a gente falou antes da conexão de propósito, ela faz muita diferença. Porque é justamente aqui o que faz com que uma pessoa ela queira
performar melhor? O que faz com que uma pessoa queira ter um desempenho extraordinário e diferente daquele, né, que ela está tendo? Estímulos, conexão de propósito, sentido de vida, né? Haver alinhamento com o que eu realizo durante 8 horas ou 8 horas e 48 no meu trabalho faz sentido para mim enquanto ser humano, né? Enquanto indivíduo, enquanto pessoa, né? Então, esses estímulos geram uma transformação, né? Podem gerar, né? Não é uma regra, são sempre possibilidades falando de pessoas, né? Mas pode fazer e gerar estímulos para que esse profissional ele tenha uma mudança de comportamento, né? E tanto uma questão quanto a outra pode sim despertar e acionar vários gatilhos que vão se refletir em engajamento, né? No quanto essa pessoa ela de verdade está ali de corpo presente, tem sentimento de dono, né? Faz aquilo como se fosse realmente para ela. Enfim, então da pergunta que veio, né, teríamos esses 2 caminhos. De verdade, o esforço que eu tenho, o esforço que eu estou disposto a fazer para compreender a minha cultura e a partir disso dar respostas, né, e mudar as condições para as pessoas para que elas atuem diferente, ou compreendendo, mapeando o perfil e entendendo quem eu tenho trabalhando comigo e o quanto do que essas pessoas oferecem faz sentido para mim enquanto organização. Show. Eu sei que tu tem bastante experiência nessa parte de recrutamento e seleção, né? E eu acredito muito que esse é um dos passos mais importantes, assim, porque tudo começa daí, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre as tuas experiências sobre isso. Tá. Bom, assim, ó, a gente tem desconstruído e construído várias possibilidades, né? Vários pensamentos, várias linhas, e não tem uma coisa certa, né? Eu acho que se a gente puder compartilhar aqui até de forma breve, que a gente não tem, né, a noite inteira para ficar conversando, mas se deixar eu fico, tá? A gente puxa um café aí e vamos embora. Mas enfim, a live também é de 1 hora. Mas enfim, eu acho que são 2 pontos bem importantes quando a gente fala de recrutamento e seleção, tá? Primeiro, a gente precisa fazer, talvez até um tratamento de choque com os nossos profissionais. Porque acho que a gente criou uma acomodação, uma zona de conforto tão grande, esperando vir tudo da empresa, sabe? Esperando vir tudo da empresa. A empresa, a hora que ela quiser me oferecer um curso, eu vou fazer. Quando a empresa quiser investir em mim com relação a uma graduação, aí eu vou estudar. Quando a empresa... quando? Eu sempre terceirizei a responsabilidade sobre a minha carreira para a empresa, né? Ou para os meus colegas, enfim, para o gestor né, para o meu gestor. E, cara, a gente está falando muito, e tem tudo a ver com recrutamento e seleção, a respeito do protagonismo das pessoas enquanto profissionais. Então, as pessoas, os profissionais precisam, de uma vez por todas, né, entender que somos nós os responsáveis pela nossa carreira. Se eu não coloco uma energia, um planejamento, uma direção de onde estou, para onde vou, como vou, onde pretendo chegar, que carreiras eu tenho de possibilidade. E isso é ao longo da nossa vida, tá, Lu? Aquela ideia que a gente fazia teste vocacional no terceirão, aí ia prestar vestibular de acordo com a área que deu no teste. Cara, acabou. É uma direção? Mas não é mais para o resto da vida. É constantemente, Tem né? surgido tantas profissões. E eu preciso colocar... Também. Com certeza. Inclusive, transições disruptivas, fantásticas de carreira, né? De pessoas com uma área de formação técnica e que daqui a pouco migra para uma atividade criativa. Cara, tudo é possível no cenário de hoje, né? Com as possibilidades de autoaprendizado, né? Principalmente quem é mais autodidata, enfim, que tem mais disciplina. Cara, tu pode se tornar expert, né? Acompanhando só a live no YouTube ou no Instagram da noite pro dia, entende? Então, eu preciso entender que, enquanto profissional, sou eu o responsável pela minha carreira. E a gente tem hoje, falando aí em recrutamento e seleção, apesar do cenário que a gente está vivendo,
Cara, tá bombando de vaga. Tem muita vaga. Tem muita empresa que já está lá naquele pezinho na inovação, na transformação, no cenário de mundo inovador, blá, 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 que está entendendo que ou ele busca profissionais, né, com alto desempenho e performance, ou ele vai ficar para trás, ele não vai conseguir recuperar, né? E aí a gente tem um monte de profissionais, assim, que parece que estão navegando, enfim, por águas misteriosas ainda, sabe? Que tá tudo certo, tá tudo bem, que isso não existe, então eu acabo o meu expediente, eu paro no barzinho para beber, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço a festa, e não investem em si, não investem na sua carreira. Eu preciso não é eu, o mundo, né, na verdade, precisa que as pessoas, os profissionais entendam que eles precisam considerar a sua carreira como um planejamento que eu quero trocar um carro lá no ano que vem. Eu preciso, no meu planejamento, considerar o que eu vou investir na minha carreira. E não esperar mais que, quando sobrar um dinheiro, quando isso, quando aquilo, porque o mercado está saturado de profissionais mais ou menos. Entende? E o mais ou menos, o basiquinho, o feijão com arroz, ele não vai performar dentro de uma empresa que está com uma expectativa de performance alta. Ele não vai conseguir fazer essa entrega. E a gente está cheio de dono de empresa com vaga e com oportunidade, e o esforço nosso, né, nós que estamos aqui na área meio, né, digamos assim, tentando unir pessoas e organizações, pessoas e oportunidades, a gente luta muito para conseguir encontrar esse nível de perfil de profissional, né? Mas por quê? Porque a gente se acomodou, a gente terceirizou a responsabilidade da nossa carreira para os outros e eu deixei de investir em mim. E aí tem vários se diferenciando no mercado que projetam, colocam lá no seu planejamento. E não importa se a empresa vai dar oportunidade para ele ou não, se ele vai crescer ou não, se ele vai subir de cargo ou não, se ele vai ter salário ou não. Estão investindo na sua carreira para se tornarem profissionais melhores, porque é o investir primeiro, e eu não estou investindo falando só dinheiro, tá, Sim. Luana? Investir na sua carreira não é só eu ir lá e pagar um curso, mas é o quanto eu me torno melhor buscando conteúdo Até o que teu de verdade vai me pessoal. tornar. Com certeza. E entra muito, inclusive, a questão de autoconhecimento, né? O quanto que eu me conheço, o quanto que eu, de verdade, uso todas as minhas potencialidades, né? As minhas máximas capacidades, o quanto que eu estou colocando isso a serviço, né, da minha jornada de trabalho da empresa onde eu trabalho. Enfim. Então, essa é uma coisa muito importante, assim, para os profissionais. Cara, precisa entender que é eu comigo mesma e pronto, acabou. Eu sou protagonista, eu sou responsável pela minha vida e pela minha carreira, eu tenho que investir. A contrapartida também é verdadeira. Vindo de uma... né, nós estamos numa região de empresas familiares, conservadoras, ainda num modelo mecânico, comando e controle, né? E que para essas empresas se abrir para uma prática, para uma conduta mais flexível em termos de remuneração, né? Que permite, que tenha condições de adaptabilidade para os seus profissionais, que aceite as diferenças, que aceite perfis inovadores, né? Que criem condições mais flexíveis. Não é o comum, né? É mais fácil que as empresas da nossa região se mantenham naquele modelinho tradicional. E, de novo, a gente volta a dizer, este modelinho tradicional, ele também não vai conseguir engajar, ele não vai atrair o perfil disruptivo, inovador, protagonista deste profissional que a gente está incentivando que o mercado, que vá para o mercado, entende? Então, enquanto empresa, eu preciso fazer um movimento para modernizar as minhas práticas e para flexibilizar. Hoje a gente ainda tem empresários que daqui a pouco pensam, né, e tudo bem pensarem assim, só que isso gera um pouco mais de dificuldade. Cada um faz o que quer, mas que pensam, não, eu pago no máximo 2.000. Pode vir um papo aqui, eu pago 2.000 e acabou. Tem que ser por 2.000. E a condição do mercado, ela não é mais essa, sabe, Luana? Quando a gente fala de as pessoas terem interesse de trabalhar na nossa empresa, a gente está falando muito da marca, né? E aí entra um employer branding, né? E aí entra que história a minha marca conta, o que faz com que as pessoas queiram trabalhar aqui, né?
Esta reflexão, ela nos gera muito mais condições de atrair o diferenciado, o comportamento exponencial, o comportamento extraordinário de profissionais, aquele profissional protagonista. Enquanto o conservador, ele vai rejeitar, né? O dono, né, da empresa, ele rejeita um profissional diferenciado e o profissional, ele também não vai aderir, né? A gente fala muito hoje, a gente tenta preparar as pessoas, uma entrevista, ela não é mais apenas um momento onde a empresa vai querer saber se é o cara que ela quer contratar, se é aquele profissional que ela vai contratar. Os profissionais, principalmente os protagonistas e os profissionais diferenciados no mercado, eles vão para uma entrevista também para entender se é lá que eles querem trabalhar. Uhum. E este é um movimento, isso volta lá no que a gente falou lá no comecinho, a respeito do perfil do empregado. Porque o perfil das pessoas é outro. Eu passei a valorizar coisas que no passado eu não valorizava mais. E tá, eu vou para uma entrevista e eu quero saber se nessa empresa eu vou ter essa condição, né? Sim. Então, a gente precisa entender este movimento. Eu não sei se eu confundi muito ou se tá claro, Lu, se está entregando a pergunta que tu fez, né, em termos de recrutamento, tá? Mas esse é um movimento que a gente precisa ver e precisa alavancar. Falando de recrutamento e seleção, a empresa precisa entender que, tanto quanto eu estou avaliando um candidato, o candidato também está me avaliando. Né? Enquanto não existe mais só eu oferecendo uma oportunidade de trabalho. Enquanto tem mais 10 oferecendo de verdade, com condições diferentes, sim, mas que tornam esse processo muito competitivo. E o bom está sendo disputado, porque o mercado está cheio do mais ou menos, do feijãozinho com arroz. Né? Então, quando a empresa ela percebe que tem aquele cara, eu preciso flexibilizar as minhas práticas, né? Preciso desconstruir, deixar práticas de controle para o passado e assumir uma conduta, uma prática mais moderna, mais atualizada, que converse melhor com esse perfil de profissional. E o profissional também precisa entender que não dá para eu ir para uma entrevista de emprego e dizer qual é a oportunidade de crescimento que eu tenho aqui. Cara, né? Qual é a oportunidade de crescimento ou o que eu preciso fazer para criar oportunidades de crescimento? Porque sou eu que faço, eu que construo, né? Não posso terceirizar tudo que vai acontecer na minha carreira para o empregador, Sim. né? Então, são essas duas coisas bem importantes com relação a recrutamento e seleção, tá? Até tem né, a Lady, né? Ela está colocando que negociação também é uma questão chave, né? Em termos de comportamento. É uma tendência. E com certeza, principalmente para essas posições ou para posições estratégicas, né? Flexibilidade, né, tanto quanto negociação, porque a negociação não é só eu ter razão, né, é como eu construo uma estratégia para alcançar o resultado daquilo que eu preciso, né, uma venda, enfim, e com certeza, nesse cenário, naquele cenário que tu trouxe antes, né, Lu, de inovação, que as empresas estão precisando se diferenciar, enfim, com certeza, a negociação é uma competência indispensável no cenário de hoje, principalmente em posições mais estratégicas, Sim. né? O Gabriel tá perguntando quanto ao propósito e a cultura da empresa vem se tornando tão importante quanto a remuneração. Qual a sua visão sobre? Sim, é o que a gente falou antes, sem sombra de dúvida. O perfil deste empregado, né? Esse perfil, né, que mudou tanto e que influencia várias gerações, tá, Lu? Acho que é um adendo bem interessante que a gente pode fazer, porque a gente acaba rotulando, né? E às vezes a gente diz, mas é essa geração de hoje que não está apegada a salário e aí está apegada a propósito. Não, a gente está tendo mudanças de comportamento em todas as gerações, influenciadas pelo cenário que a gente vive e influenciadas por essa geração, porque essa geração, millennials, Z, né? Y, enfim, todas essas gerações, elas são muito influenciadoras. São gerações, tendências de comportamento, né, de que esses profissionais sejam aqueles que se doam para os outros, que falam para os outros, que compartilham, que olham para o coletivo, que querem que o movimento aconteça. Então, a gente tem influência em todas as outras gerações, né? E com certeza é uma tendência. Salário, ele é importante? Ele é um fator de decisão?
Tá? Ele continua sendo um fator de decisão. Mas quando eu crio um cenário, né, favorável a estímulo, né, estímulos para que haja essa conexão de propósito, cara, eu dou passos muito mais saudáveis em direção a uma história mais longa, mais estruturada, mais estável com os profissionais, do que quando eu só penso em salário. Entende? Então, assim, não é só cultura e performance, cultura e conexão de propósito. Não é só isso. Existem todos os elementos que compõem, mas também não é mais só salário. Então, eu preciso oferecer essas condições, porque aí o salário ele vai para um fator de decisão, quando de verdade os outros pontos da balança estão pesando demais, entende? E aí eu acabo dando mais atenção e mais importância para a remuneração, né? E quando a gente fala de todos os estudos da teoria da felicidade, a gente fala do quanto que é a conexão de propósito, a pessoa se conectar à sua missão enquanto indivíduo, que gera esse sentimento de felicidade, de realização, né? De gratidão, inclusive. A gente tem estudos fantásticos com relação à gratidão, tá? Ao sentimento de gratidão que acontece a partir de um ambiente saudável, né? Que reconheça as pessoas. E aí, cara, isso tem um peso muito maior, de verdade, muito maior do que a remuneração. Apesar de que ela vai estar sempre lá na listinha como um ponto, como um elemento de decisão. Tá? Tu concorda que essa parte da remuneração está indo muito mais para o lado variável? Muito mais para sem sombra de dúvida, para performance? E como a gente consegue com certeza, sem sombra de dúvida. Pois então, durante esse período aí de quarentena, a gente já falou muito sobre isso, tá? A gente até fez uma conversa, um bate-papo com o Miave, né, com alguns núcleos. A gente fez aqui pela Pro Mais Gestão, a gente fez uma live com a Startse, né, que a gente é afiliado deles, a Escola de Negócios de São Paulo, enfim, do mundo. E isso tá na pauta o tempo todo, tá? Então, uma cultura de meritocracia, ela fala de medir e reconhecer as pessoas pelo desempenho, e aí a gente não está falando apenas do individual, a gente está falando de verdade do coletivo, né? Criando várias possibilidades, modelos de relações de trabalho, de partnership, por exemplo, né? Em que até empresas da nossa região já vêm usando esse modelo, né? De que eu dou participação, né, na sociedade para os profissionais que alcançam altos desempenhos e altos níveis de entrega, né? E que faz total diferença, né? Porque ele também gera estímulos e esse sentimento de gratidão e reconhecimento. A partir do que eu realizo, a partir do que eu entrego, todo o esforço que eu coloco durante um mês inteiro de trabalho, de que forma que ele é percebido nessa organização? E aí entra um elemento crucial que é a questão da comunicação, né? Comunicação interna, endomarketing, diálogo claro, transparente, práticas inclusive de governança corporativa, que precisam comunicar, precisam dar resposta às pessoas. A gente fala muito que chegar no final do mês, eu não ver o resultado do meu trabalho e eu alcançar a minha conta bancária com o valor do meu salário, não gera o mesmo estímulo do que eu ser provocado, eu ter uma receita variável, mesmo que ela seja mais baixa do que o meu salário fixo, mas o quanto de estímulo isso gera, né, para o meu desempenho, o quanto que isso me provoca, o quanto isso me estimula durante o meu mês, né, durante toda a minha entrega e a minha realização. Então, sim, Luana, tem vários tipos de modelos, né? Várias formas de trabalhar a meritocracia, né? E os novos modelos de distribuição de resultados, tá? Porque isso é estímulo. Isso cria um ambiente, né, com uma visão coletiva e estimula o engajamento das pessoas para esse alcance de resultados. E são esses estímulos, essa busca, essa luta constante por alcançar esses resultados e aí, obviamente, ser reconhecido por essa performance que faz muita diferença no ambiente de trabalho.
O Gabriel está lembrando a questão da liderança, né? Que também vem mudando muito. O líder que deve se perguntar o que eu posso fazer para que a equipe possa performar mais e até o que eu não devo fazer, né? E que é importante o líder, eu até... o líder também delegar, né? O líder empoderar as pessoas que estão abaixo dele também, né? Sim, ter uma gestão de verdade participativa, né? Não ficar só no discurso, digamos assim, né? A gente daqui a pouco vai se encaminhando para o fim, né, Lu? Sim. Mas eu até tinha colocado, como o Gabriel trouxe isso da liderança, tinha colocado 3 elementos que eu entendo que poderiam ficar como sugestão para que quem acompanhou, está acompanhando ou vai ainda, de repente, assistir a nossa live no IGTV, coloque atenção na sua organização. Um deles é a liderança. Tá aqui, eu tinha levantado que eu preciso compreender. Eu, enquanto dono do meu negócio, a liderança, ela traduz de verdade o que eu espero também, porque às vezes acontece muito desalinhamento. E a liderança é peça fundamental, é chave, é elo de ligação entre o para onde essa empresa vai e o que as pessoas precisam fazer para alcançar esse desempenho e esse resultado, né? Então, eu preciso ter uma liderança altamente comprometida, altamente engajada. A liderança precisa ser o embaixador do propósito dessa organização e precisa de verdade ter uma conduta participativa, colaborativa, né? Desconstruir a ideia de que o líder é o exemplo, manda, faz, tem isso, e que está numa redoma de cristal, numa bolinha de cristal enfim, vai dar muito mais importância, porque essa é uma realidade. Na nossa região isso acontece muito, não só, mas aqui a gente percebe que acontece muito, que a liderança, ela está por status, né? E não por responsabilidade. E aí ela não consegue compreender o quanto que de verdade ela é peça-chave, né? Para o resultado da minha organização, porque ela é quem vai traduzir. O dono de uma empresa, ele não consegue replicar a mesma coisa para 100% do seu quadro de funcionários, né? E aí eu preciso ter uma liderança que consiga traduzir isso 100%. Se isso não está acontecendo, eu tenho que colocar atenção nisso. E eu preciso compreender quem é essa liderança, quais são os estímulos, como essa liderança se comporta, tá? Um outro ponto-chave é a comunicação. Então, comunicação em todos os sentidos. Como é a comunicação, o diálogo da direção para as pessoas, né? Das pessoas para a direção, há canais abertos, há canais claros de comunicação, de alinhamento, o quanto que eu compartilho, que tipo de informações eu transmito, quanto de transparência eu tenho. Eu até estava falando hoje com a Júlia, que é fantástica, a Júlia da Compreendo, parceira nossa, parceira da CIRS, enfim, ela é fantástica, ela trabalha com endomarketing, né? E ela disse, gente, agora neste cenário de crise, é justamente num cenário de crise que a minha comunicação tem que garantir o 100%. Porque se as pessoas não têm resposta ou não sabem o que estamos fazendo, quais são as estratégias, para onde vamos, o que vamos mudar, o que não vamos, elas ficam perdidas. E é esse a prática fundamental para garantir engajamento, né? Que é comunicação. Então, se eu tenho alguma dúvida de como está a comunicação na minha empresa, e de novo, não importa se é o mercado de Zezinho de 5 funcionários ali da esquina, ou se é uma grande empresa multinacional, não importa. O peso é o mesmo, tá? E aí, uma outra questão é o meu RH. Então, são 3 pontos principais que talvez eu tenha que colocar o olhar. É lógico que, num contexto geral, e falando principalmente de cultura, tem muita coisa. Mas, diante, inclusive, de vários diagnósticos e estudos que a gente tem feito, são esses 3 os principais. Liderança, a comunicação e o meu RH. Como é o meu RH? Qual é a conduta do meu RH? Quais são as práticas do meu RH? Como que esse RH conversa com as pessoas? Como ele transmite as informações? Né? Que tipo de práticas ele tem? Porque se eu, enquanto dono da minha empresa, daqui a pouco estou aqui assistindo uma live da CIR, sou estimulado a mudar o meu mindset e crio uma conduta mais inovadora e começo a entender que a minha cultura precisa ser essa, e o meu RH está lá com um pezinho no passado, comando e controle, né, fazendo o oba-oba da gestão de pessoas que não surte efeito para a organização,
não vai funcionar, não vai traduzir aquilo que de fato eu preciso, né? E a contrapartida também é verdadeira. Qual é a prática? Qual é a conduta? O que esse RH faz? Como ele quer entregar as coisas para as pessoas? Onde ele está? Ele está lá na frente, no futuro, dizendo para mim, enquanto dono do negócio, para onde eu vou, né? E quanto que eu estou deixando ele de fato fazer? Eu estou permitindo, eu estou deixando que esse RH influencie positivamente a minha organização? Então, eu preciso ler e entender que RH eu tenho, né? E que RH eu preciso ter. Tá? Então, acho que são 3 pontos fundamentais que se, né, daqui a pouco quem está nos assistindo ou quem for assistir puder colocar atenção nisso, talvez venham algumas respostas bem interessantes. Show. A gente está indo para o final da live agora. Yara, se tu quiser deixar uma mensagem final, já vou te agradecendo, né, em nome da Sears, pela disponibilidade aí de estar conversando com a gente hoje. Imagina. Tá trazendo a tua experiência aí, que é bem ampla no assunto. E se tu quiser falar algo a mais, fique à vontade aí. Tá. Eu acho que só o que a gente compartilha eu reforço. Até hoje de manhã a gente participo do núcleo de RH também, da Sears, né, logicamente. E a gente também estava falando muito disso, né? Várias pessoas trouxeram e vou compartilhar esse sentimento também. Uma coisa que a gente não pode fazer enquanto profissional, enquanto RH, enquanto dono de um negócio, enquanto líder, é paralisar diante das situações adversas que a gente tem enfrentado. Eu não posso me encolher, eu não posso me apequenar. Eu preciso, a partir disso, compreender, tá, ok, o que eu estava fazendo que não deu certo, o que eu preciso fazer para que isto mude. Trazer para a minha responsabilidade e compreender que se eu me encolher, eu vou estar dando espaço para o meu concorrente. E não que o meu concorrente não possa ir bem, claro que, enfim, há espaço para todos, mas eu não posso me encolher, eu não posso me apequenar, eu não posso diminuir, né? E a gente vê que diante de um cenário de crise, né, diante de um cenário de situações muito imprevisíveis, há essa tendência. É ruim? É difícil? Mas beleza, eu preciso me reinventar, eu preciso me renovar, eu preciso ressignificar. E se daqui a pouco eu tiver que mudar de área, de atividade, sempre há tempo para tudo, né? Mas eu preciso projetar o futuro. O meu futuro vai vir, ou um bom futuro vai vir, em decorrência do melhor que eu faço hoje. Né? Então eu preciso projetar para frente, eu preciso colocar com otimismo, com crenças, né, de transformação e aceitar que o mundo está nos dizendo que mais do mesmo não serve. Que como foram os 20 anos últimos, não podem ser os próximos 20. Eu preciso aceitar isso e não usar de rigidez, de inflexibilidade e achar que isso não é comigo, porque isso não vai me levar para um lugar bom. Né? Talvez eu até me mantenha numa segurança, mas eu não vou me manter em crescimento. Né? E acho que negócios não existem para que não cresçam. Né? Não estou dizendo cresçam de tamanho, para que eles se renovem, né? Para que eles criem cada vez mais significado para os empregados, para os empresários, para a comunidade, para a sociedade, enfim. Né? Acho que são todos esses papéis que a governança corporativa, né, nos lembra tanto, as práticas de governança, que a gente também tem que pensar. Tá? A gente está aqui por algo coletivo, né? E é um resultado coletivo que a gente precisa buscar também. Sim. E é nas crises enfim, que surgem as e a gente segue aqui à também, disposição. né? Exatamente. Enfim, são máximas cada vez mais verdadeiras. Isso aí. E a gente, enquanto a Sears, né, Lu, além de diretoras, né, ocupando temporariamente uma pasta, nós somos associadas, né? E o quanto que é esse o caminho? Não é no se encolher, no se isolar, no isolamento, que a gente consegue desempenhos diferentes, né? Ressignificar, renovar. É a partir, e se a gente é associada é porque a gente acredita no associativismo, e mais do que isso, é de um olhar coletivo, né? Uma economia, ela não existe de forma individualizada. Uma economia, um desenvolvimento de uma região não existe na sua individualidade, né? Existe no coletivo. Então, enfim, é aqui que a gente tem que buscar esse tipo de postura e comportamento em crises que a gente precisa buscar.
é onde a gente precisa se fortalecer, né? Com Então, certeza. enquanto a CIRS, quanto a gente também está à disposição para críticas, sugestões e para estar a serviço do nosso associado também, né? Com certeza. Estamos à disposição, então. Tá? Logo a gente volta com mais uma live por aí, né, Yara? Tem tanto assunto para falar disso que dá para Sim, fazer com certeza. uma por dia. Não, eu tenho que cuidar, porque senão, gente, eu me passo, de verdade. Então tá. Obrigada novamente. Então tá, obrigada também, Lu, pela parceria, foi fantástico, tá? Foi muito bom. E que bom que a gente mudou o dia. Talvez se tivesse sido no dia do Vendaval, não teria sido tão bom, Não, né? tava todo mundo nervoso aquele dia, né? Uhum. Então, obrigado pela parceria aí. Foi ótima, tá? Fantástico. Obrigada, agradeço também. Tchau, pessoal. Obrigado pela participação. Até mais. Tchau, gente. A gente segue à disposição. Até mais.